De repente, chegou a promessa. Foi sentido um vento impetuoso que encheu toda a casa, aleluia. E de repente eles foram sentindo uma graça, uma presença, algo maravilhoso, algo tremendo, foi enchendo a vida de cada um ali, na graça, numa unção maravilhosa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, louvado seja Deus. E de repente, eles começaram a glorificar o nome de Jesus, começaram a vencer o cansaço. Talvez eles estavam ali já há muitos dias, a carne cansando, de estarem de joelhos diante de Deus. Começaram a sentir o cansaço físico, mas foram renovados naquele momento, porque o Espírito Santo encheu cada coração. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, meu nome é Carla e eu estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos meditar hoje em Atos 2, onde se fala da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então já vou te pedindo, deixe seu like, tá? Se inscreva e compartilhe com um amigo. Amados, essa passagem bíblica é um marco no cristianismo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tinha acabado de ressuscitar, tinha poucos dias no qual ele foi crucificado, e os apóstolos viram toda aquela situação terrível que aconteceu. Jesus morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E o Senhor apareceu para os discípulos, para os apóstolos, dando instruções. E uma das instruções foram essas: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, todos os lugares, em toda a terra, em todos os confins da terra. O Senhor já tinha colocado essa missão e essa instrução aos discípulos. E no livro de Atos está registrado que o Senhor, depois que deu essa instrução para os discípulos, eles obedeceram, ficaram lá no cenáculo em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo de Deus. Se eles não ficassem lá, eles não iam receber a promessa. Depois de alguns dias que os irmãos ficaram ali perseverando em oração, de repente chegou a promessa. Foi sentido um vento impetuoso que encheu toda a casa, aleluia. E de repente eles foram sentindo uma graça, uma presença, algo maravilhoso, algo tremendo, foi enchendo a vida de cada um ali, na graça, numa unção maravilhosa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, louvado seja Deus. E de repente, eles começaram a glorificar o nome de Jesus, começaram a vencer o cansaço. Talvez eles estavam ali já há muitos dias, a carne cansando, de estarem de joelhos diante de Deus. Começaram a sentir o cansaço físico, mas foram renovados naquele momento, porque o Espírito Santo encheu cada coração. Eles começaram a trocar a língua e pensaram: o que está acontecendo? Eu estou dando glória a Deus e aleluia, e a língua está saindo diferente da língua que eu aprendi dos meus pais, aleluia, Jesus. Eles começaram a orar e começaram a glorificar o nome do Senhor em voz alta, porque a presença de Deus foi enchendo, não tinha mais como, não tinha jeito de orar baixo não, tinha que orar alto mesmo, e começaram a orar mais alto, e começaram a glorificar a Deus. E algo surpreendente acontece, amados, porque naquele dia estava se comemorando a festa de Pentecostes, que era uma festa lá do tempo, lá de Israel antigo, no tempo de Moisés, uma festa que foi estabelecida pelo Senhor, de agradecimento à colheita.
E muitos judeus que vinham de várias partes estavam lá. Pessoas estavam lá visitando Jerusalém. E aquelas pessoas, de repente, era para ser uma festa normal como todos os anos, mas naquele ano foi algo especial. Foi uma festa onde o Senhor se manifestou. E eles chegaram ali. Para tudo, gente. Que som é esse que nós estamos ouvindo? Tem parente meu dentro daquela casa? Como eu estou ouvindo aquela pessoa falando das grandezas de Deus na minha língua. Louvado seja Deus. E eles começaram ali a ficar impressionados. Mas peraí, eu também estou ouvindo. Estão glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E começou as pessoas a zombarem também. Não é assim? Tinha também os zombadores. Isso para mim é vinho. Eles estão embriagados. Só que eles estavam embriagados não é de vinho não, amados. Eles estavam embriagados é do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aquele dia foi um dia muito especial, porque Pedro se levantou ali e disse: vocês estão dizendo que nós estamos embriagados, vocês estão enganados. Essa é a promessa do Pai. A promessa feita lá no livro do profeta Joel, vocês não lembram? Onde o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus derramou hoje, gente. É isso que vocês estão vendo. O cumprimento da palavra que Deus usou o profeta Joel há muitos anos atrás. Se cumpriu hoje. Está se cumprindo hoje. Porque Jesus, ele veio, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele foi preso, foi crucificado. Jesus, ele passou injustamente. Soltaram um ladrão e colocaram ele crucificado no lugar. Ele foi injustiçado, mas ele precisou passar por isso para nos dar a salvação. E ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós andamos com ele, nós comemos com ele, nós vimos ele, nós tocamos nele. Ele viveu de novo e nos passou instruções. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder. Olha aí, é isso que vocês estão vendo agora. Nós estamos sendo revestidos pelo Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando ele fala sobre rios de água viva, é o Espírito Santo, que é promessa para vocês, para os vossos filhos e para todos os quantos o Senhor chamar. Porque quando as pessoas ouviram Pedro, o coração deles ferveu. Nós também queremos essa presença, aleluia. O que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Sejam batizados no Espírito Santo de Deus também. Aleluia. E a palavra vai dizer que 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. Se você se acha fraco, se você acha que o tempo já passou, antigamente eu sentia a presença de Deus, não. Hoje o Senhor quer te renovar. Hoje Deus quer renovar a sua vida. O Espírito Santo está hoje batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar. Aleluia. Amados, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, tudo muda. Então busque a ele hoje. E o Senhor vai te encher também do Espírito Santo de Deus, como no dia de Pentecostes. Eu deixo essa palavra para vocês. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Jesus te batizar no Espírito Santo de Deus. Fique com Deus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.